Louvado seja Deus. Queridos, é uma honra poder, mais uma vez, essa sala aqui com vocês, compartilhar da palavra do Senhor. São agora 4:30 da manhã. Essa semana, nós temos meditado, na última semana de Jesus, antes de ser entregue por cada um de nós. No domingo, fui abordado. Eu morava perto do aeroporto e vim para cá, e também estou aqui perto do aeroporto. Louvado, que bênção, né? Irmãos, no domingo, nós meditamos na entrada de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira, nós aqui analisamos com a questão de Jesus, quando ele estava retornando de Jerusalém, chegou ali no Monte das Oliveiras e dá uma lição para a gente da figueira, né? Ele agora vai pela última vez ao templo. É a última visita que Jesus Cristo vai ao templo. Ele começa a observar aqui, irmãos, a situação social, a situação religiosa, e infelizmente não era das melhores, porque quando Jesus chega no templo, ele tem uma discussão com os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Você imagine a situação. Ele também coloca uns cambistas. Os cambistas, eles eram mercenários do templo, né? Então, Jesus coloca os cambistas para fora e, ensinando no templo, Jesus aí, ele nos mostra aqui a lição de uma viúva, uma senhora que ela entrava e saía do templo sem que ninguém percebesse. No templo ali, existia praticamente 7 caixas, que eram o gasofilácio, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Era muito importante para a manutenção das despesas do templo ali de Jerusalém. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41, assim expressa a palavra de Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus com o povo, os que lançavam dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. O gasofilácio, ele era pequeno. Então, a depender da quantidade, transbordava. Se você colocasse muito dinheiro, transbordava ali naquela caixinha. E nessa ação, acabava chamando a atenção das pessoas, aqueles que davam grandes quantidades. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando Jesus os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque eles ofertaram do que sobraram. Ela, porém, da sua pobreza, tudo quanto possuía e todo o seu sustento. Chegamos aqui, irmãos, à seguinte conclusão: de um Deus que ele está atento, não o que eu faço, mas o que me motiva a fazer. Então, um Deus que está atento à minha motivação. Tem gente que vai à igreja quando sobra tempo. Tem gente que canta quando sobra tempo. Tem gente que distribui uma cesta básica quando sobra tempo. E nem sempre tem tempo para cantar, para adorar, mas quando tem um tempo, elas vão. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é uma oferta quantitativa e qualitativa. Jesus, ele só aceita a minha oferta se juntamente com ela estiver o meu coração. Essa é a primeira lição que ele dá ali aos seus seguidores e a cada um de nós, que é compromisso com sacrifício. Jesus não está interessado, Dileno, no que você tem, mas no que você é, na essência do seu ser. O que te motiva a essa ação? Qual é o propósito do seu coração? Porque, de fato,
a grande maioria buscava a visibilidade. A grande maioria buscava o reconhecimento humano. E, infelizmente, já dizia Freud, o ser humano é o mesmo em todas as épocas, em todos os costumes. Tem muita gente que vai para a igreja, que busca o evangelho, porque o evangelho, de fato, é de Deus, mas Deus não precisa do evangelho. O evangelho são as boas novas da salvação. Mas, semelhantemente àquele momento ali, a igreja hoje não é diferente. Tem gente que busca a igreja porque quer um favor de Deus. Eu quero encontrar algo ali, e quando eu encontro, não faz mais sentido eu permanecer naquele ambiente. Então, Jesus Cristo, ele estava atento. Ele era o único que podia emitir esse julgamento, porque ele conhece o coração. E muito mais do que isso, ele conhece a motivação. É dito que, num certo momento, um artista muito famoso, ele estava condenado à morte, e ele disse, olha, já que eu vou morrer, então vocês podem fazer grandes doações. Eu estou morrendo mesmo, então vocês, não faz sentido, né? Podem entregar o que eu tenho. Então veja, meus irmãos, que o grande artista do universo, ele está atento não às minhas doações, mas às motivações do meu coração. O que me motiva a ir à igreja? É adorar o meu Deus, é buscar em espírito e em verdade. Ellen White, num dos seus escritos, ela deixa uma das suas considerações muito profunda. Ela diz assim, olha, Deus rejeitou os judeus e o seu ministério porque eles eram que nem atores sob o pau. Deus rejeitou o ministério de muitos judeus porque esses eram que nem atores sob o pau. Diante de Deus, irmãos, ele vê de maneira despida a nossa alma e ele vê a essência do nosso ser. E na história dessa mulher, Jesus Cristo faltava aqui apenas 3 dias para ele entregar tudo. E ele viu que aquela senhora estava entregando tudo. Muito embora fosse um quadrante. Um quadrante ela tinha, na verdade, 2 pequenas moedas que eram os menores valores romanos. Os menores valores romanos ela tinha na sua mão. Ela não tinha capacidade ali de comprar uma pombinha para fazer o sacrifício, né? Um passarinho para comprar e fazer um sacrifício com aquele valor. Mas aquele valor fazia falta para ela. Ela estava colocando ali tudo que ela tinha. E, na verdade, ali era tudo dela em resposta ao tudo de Deus. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o que tem motivado a nossa vida? Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém porque ele foi aclamado como rei. Ele reina em Jerusalém, mas essa manhã ele quer reinar em nosso coração. Jesus Cristo viu aquela figueira que, de fato, ali ela tinha bastante aparato, né? E hoje a gente às vezes é fascinado pelo visual. As pessoas querem curtidas, elas querem like, mas não passava de folhas, de folhagem, uma religião de aparência. Então, se no domingo Jesus entra em Jerusalém, e ele entra de maneira triunfal, de maneira humilde, ele entra em Jerusalém, e quando ele sai de Jerusalém, ele vê uma religiosidade, as pessoas que elas tinham muitas músicas, eles cantavam salmos no templo, muita música, tinha todo um aparato, mas as pessoas eram vazias. E ele disse, observe essa viúva. Jesus Cristo, irmãos, ele podia ter chegado perto daquela senhora e ter dito, minha filha, 15 minutos era o suficiente, aquele valor, num dia. Para vocês terem a ideia, do valor daquele dinheiro que ela tinha, era 15 minutos de trabalho num dia. 15 minutos. Jesus Cristo podia ter dito assim, olha, vá para casa,
para comprar pão, vai comer alguma coisa. Essa oferta aqui, você depositar na igreja, não vale a pena, porque o sacerdote da igreja é Anás e Caifás, eles vão entregar, eles vão me entregar, eles vão me matar, mas eles não sabem por que Jesus não fez aquilo, porque muito embora a igreja tivesse as suas dificuldades, muito embora houvesse algo que precisava ser corrigido no templo, se Jesus, ele, de maneira ali intencional, né, ele fosse interferir na adoração daquela senhora, ele destruiria a fé dela. E Jesus não faz isso com as pessoas. Então, olha, deixa eu dizer para você, quando a gente chega na igreja, que a gente chega com o coração de adorador. Né? Existem pessoas imperfeitas na igreja, mas a igreja continua sendo o melhor lugar do mundo para buscar a Deus. Essa é a segunda lição que Jesus apresenta a cada um de nós. Ele não impediu a adoração daquela mulher. Sabe por quê? Porque se assim o fizesse, ele estaria destruindo aquilo que é mais sagrado. Não permita que uma conduta farisaica, não permita que aqueles que vão para a igreja para buscar, quem sabe, aplauso, impeça a sua genuína e verdadeira adoração. A sua adoração, na verdade, é para Deus. E para Deus sempre o melhor. Para Deus sempre o nosso melhor, em resposta ao tudo de Deus. Uma lição que nós também aprendemos aqui no templo é que Jesus, 3 dias depois, ele ia entregar a sua vida. E aquela mulher estava entregando, de fato, a essência do seu ser. Uma situação em que ela estava sendo viúva, ela não tinha grandes quantidades, ela não tinha valores, mas ela tinha a qualidade da sua adoração. Ela tinha uma vida devocional. Ela era uma serva devota do Senhor e ela fazia o melhor. O que nós temos feito, irmãos, por amor ao que Cristo fez por nós? Como nós escaparemos se nós rejeitarmos tão grande salvação? Como tem sido a nossa vida devocional? O que tem nos motivado? São os aplausos? O que tem nos motivado é o reconhecimento? Talvez isso não aconteça. Talvez o pastor da igreja, o líder da igreja, não perceba você. Talvez você diga assim, olha, pastor, eu sou tão simples e ninguém olha para mim. Engana-se, querido irmão, querida irmã. O Cristo que olhou para aquela senhora que tinha apenas alguns centavos é o Cristo que olha para você nessa manhã. É o Cristo que está atento, que está olhando atentamente cada adorador. E nós entendemos que até aquelas pequenas ações tornam-se gigantes diante de um tremendo Deus. Aquele Deus que para observar a motivação do nosso coração. Como nós podemos, nessa manhã, buscar uma adoração perfeita a Deus se somos imperfeitos? O que nós necessitamos nessa manhã, irmãos, é reconhecer a nossa vida, reconhecer que nós não temos grandes coisas, mas podemos, de fato, fazer o nosso melhor. Faça, mas faça bem feito. Faça para Deus o seu melhor. Na adoração daquela viúva, nós entendemos que ela chegou com muita simplicidade, com muita humildade, mas ela fez com amor. E é impossível a gente esconder uma ação quando essa vem de um coração quebrantado, de um coração que ama ao Senhor. Naquela viagem, naquela ida de Jesus ao templo, ele mostrou aos seus seguidores que as ações de amor nem sempre elas fazem um barulho perante a sociedade. As grandes quantidades de oferta que eram depositadas ali, mas eram daquilo que sobrava. Olha, se tiver tempo, irmão, eu entro na sala
Se der tempo, eu faço isso. Se der tempo, eu vou à igreja. Se der tempo, eu oro com o meu filho. Se eu tiver tempo, eu leio a Bíblia. Se eu tiver tempo, eu faço uma oração. Se não, Deus entende. A mentalidade que as pessoas tinham, irmãos, era uma mentalidade tacanha e humana, de que se eu der oferta para Deus, então eu compenso o meu tempo. Então, nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas estão terceirizando. Elas estão terceirizando a educação dos filhos, elas estão terceirizando a leitura da Bíblia. Imagina que hoje existe, isso é tremendo, é maravilhoso, é fantástico. Existe a Bíblia hoje em áudio, né? Então, não precisa eu ler, é só escutar a palavra. Isso é maravilhoso, é fantástico, faz a diferença. Nós temos a lição da escola sabatina em vídeo, temos a lição em áudio, nós temos a TV Novo Tempo, temos a Rádio Novo Tempo, tudo isso é tremendo, é fantástico, é extraordinário. A Igreja Apostólica desejava ter isso. Agora eu faço a seguinte pergunta, meus amados irmãos. Se nós temos a Rádio Adventista 24 horas no ar, se nós temos a TV 24 horas no ar, por que a igreja então não tem poder? Por que falta o poder? Imagine aqueles 12 homens, 12 seguidores do Senhor, inflamados no poder do Espírito Santo, se eles tivessem todo o mecanismo, toda a internet, todo esse sistema, eles eram a seara em fogo. Nunca tivemos tanto mecanismo, nunca nós tivemos um aparato de tanto material, mas nunca faltou tanto poder como no presente momento. Vocês percebem? Não é o que eu faço, mas é a motivação. Qual tem sido a motivação do meu ministério? No que eu tenho pensado? O que enche meus olhos quando eu vou trabalhar? Quando eu estou prestando trabalho à empresa, à escola, onde você trabalha? E eu quero fazer a seguinte pergunta, porque isso é importante. A viúva estava preocupada com a sua adoração a Deus. Dilene, irmã Joana, e meus amados irmãos aqui, tem gente que se preocupa mais com o final do mês do que com o final do mundo, sabe? Tem gente que está mais preocupado com o final do mês do que com o final do mundo. Tem gente que fica preocupado com o que vai receber no final do mês e não está preocupado com o final da sua vida. Tinha gente que era tão pobre que só colocava dinheiro na sua adoração. Não é o que eu faço, é o que me motiva. E que nessa manhã a minha motivação seja morar no céu com Jesus. Porque se a minha motivação for morar no céu com Jesus, aí eu quero levar o meu esposo, aí eu quero levar a minha esposa, aí eu quero levar o meu filho. Não seja tão pobre que só tenha dinheiro. Deus não quer a sua oferta, Deus quer o adorador. Então, na observação do Cristo, o Cristo que vê a minha motivação, ele viu, de fato, irmãos, muitas pessoas no templo, mas ele viu poucos adoradores. Muita música, todo um aparato, muita apresentação, muita interpretação, mas pouca adoração. Eu penso que a situação de Jerusalém é a nossa situação no presente século. Uma situação da gente busca, às vezes, mais como a figueira, parecer do que ser. Não basta parecer, tem que ser. E para ser, é preciso tomar uma atitude que tomou aquela viúva pobre. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. E o pouco que eu tenho, eu quero fazer a diferença. Desse pouco que eu tenho, eu quero compartilhar. O que você tem hoje nas suas mãos? Você tem recurso, você tem os seus talentos, e o que eu quero nessa manhã é que Deus me tome em suas santas e benditas mãos. Eu quero, nessa manhã, fazer a diferença, assim como fez aquela pobre e humilde senhora. Ela, ao entrar no templo de maneira muito tímida,
E quem sabe, às vezes, sabe, irmãos, até constrangido ali em soltar aquelas pequenas moedinhas, mas Jesus Cristo diz: olha, ela tem um coração nobre, ela é minha filha, porque o que motiva ela é um dia morar no céu. Que não seja a visibilidade, que não sejam os likes e as curtidas, que não seja, de fato, uma apresentação. Sabe por quê, meus amados irmãos? Deus nos chamou. Deus chamou Leodécio, chamou o Dileno, o Antônio Nicolau, a Elaine, o Luziberto. Deus chamou cada um de nós. Sabe, irmãos? Deus nos chamou para ser servos e não artistas. Deus nos chamou para ser servos e não artistas. Tem muita artista interpretando, tem muita gente cantando, mas tem muita gente vazia na igreja. Tem gente que vai e presta uma adoração vazia, semelhantemente àquela figueira que só tem folhas. Mas Deus sabe a minha situação. E nessa manhã eu quero me colocar nos braços do Eterno. Eu quero dizer para Ele que eu quero ir ao templo, porque a gratidão no meu coração. Eu quero ir ao templo porque eu quero ser um pastor melhor pelo poder do Espírito Santo. E isso só é possível se tiver compromisso e sacrifício. Se colocar não a minha oferta, mas me colocar como uma oferta na presença do Senhor. Disse que uma vez o grande evangelista Moody, ele era uma criança ainda, ele foi para a igreja. E quando ele chegou ali perto do momento da adoração, o diácono começou a recolher com as salvas a oferta. E Moody olhou para o diácono e disse: moço, o senhor pode baixar a salva só um pouquinho? E ele foi baixando e olhando para o menino, esperando receber alguma coisa. E Moody disse assim: o senhor, por gentileza, podia baixar só um pouquinho? E ele foi baixando, baixando. E daqui a pouco o diácono colocou a salva, só aqueles pequenos pratos, irmãos, que viram oferta. E o diácono colocou a salva no chão. E Moody disse: Senhor, ele entrou dentro da salva, abriu os braços e disse: Senhor, eu quero ser a sua oferta. E quando Moody faleceu, ele já tinha pregado o evangelho para uma terça parte do mundo. Então, meu irmão, que eu e você sejamos a oferta de Deus nessa manhã. Que Deus alcance o meu coração, porque se Deus alcançar o meu coração, os recursos serão apenas uma consequência da minha adoração. Não adore, não vá ao Senhor de mãos vazias. Mas eu quero, nessa manhã, fazer a seguinte oração. Toma-me, ó Deus, em suas mãos. Acalme meu coração. Deus, me faça um adorador. Eu não quero ser um fariseu e nem um publicano, mas eu quero ser um adorador na sua presença. O exemplo da pobre viúva, daquela senhora fragilizada, é o nosso exemplo nessa manhã. Nós temos muitos adoradores e de fato, necessitamos de muito mais adoradores. E eu quero primeiro ser um adorador na presença de Deus. Você quer ir comigo essa manhã até Jerusalém? Você quer permitir que o Rei da Glória, aquele que entrou em Jerusalém, entre na sua vida? Você quer que ele faça, de fato, algo tremendo? Ele está vendo a folhagem. Ele está vendo realmente a essência do nosso ser. O Deus que olhou para aquela pobre mulher é o Deus que olha para cada um de nós. E amanhã nós vamos ver aqui, na grande preparação de Jesus, irmãos, mais uma mulher aparece na vida dele, no seu ministério ali, já no meio da semana, ele é convidado para um jantar numa casa. E então aparece uma jovem com vaso de alabastro. Amanhã nós iremos, então, até a residência do amigo de Jesus, Lázaro. Quando Jesus ele sai do templo, ele diz assim: eu vou visitar o meu amigo e eu vou jantar com ele. E vai ser o último jantar. Eu quero estar ali com Lázaro.
e aparece Maria Madalena. Veja só, recapitulando um pouco, Jesus entra em Jerusalém. Ao sair de Jerusalém, ele faz ali um quadro comparativo da vida dos adoradores. Figueira, só de folhagem, só de interpretação. Nós não somos artistas, somos servos de Deus. Depois ele vê uma senhora que, no contexto de Israel, no contexto sociológico, né? Ela não seria um destaque no contexto econômico. Uma senhora que tinha poucas moedas, mas que tinha um coração de adorador. Eu quero ser um adorador do Senhor. Você quer ir comigo nessa manhã? Levante a sua mão. Pai, eu quero adorar a Jesus a fim de que toda a essência do meu ser seja de fato uma bênção para a honra e glória do Eterno. Pai Celestial, nessa manhã nós queremos de maneira muito especial aprender as lições preciosíssimas da Tua Palavra através do testemunho dessa humilde senhora. Primeiro, um adorador. Queremos ser uma brasa viva no Teu altar. Ó Deus Espírito Santo, mude a nossa vida. Assim como o Senhor entrou em Jerusalém, que o Senhor adentra em na essência do nosso ser. Assim como o Senhor repreendeu aquela figueira, que o Senhor repreenda, ó Deus, a folhagem da nossa vida. Tira de nós o orgulho e a soberba. E assim como aquela humilde senhora, nos torne adoradores para a honra e glória do Seu santo nome. Nos tome em Tuas mãos nessa manhã. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E amanhã nós iremos até Betânia, tá bom? Amanhã eu convido você para ir até Betânia para o jantar na casa de Lázaro. Um abraço apertado, uma linda manhã na presença do Eterno. Deus abençoe a todos, irmãos.